Por que a morte existe? A morte é o acontecimento mais democrático que já existiu até hoje. Ninguém fica de fora. Mas, mesmo sabendo que ela é a maior certeza de algo que acontecerá, quando ela chega a nossos familiares e amigos, causa uma dor e um sofrimento profundo e imensurável. Mas, já se perguntou por que a morte existe? Para entendermos melhor, é preciso voltar a muitos, mas muitos anos atrás. Vamos entrar na história onde tudo o que hoje a começou, como tudo passou a existir, e porque o que existe precisa morrer. Antes da criação do mundo, na capital do universo, chamado Lugar Celestial, havia milhares de seres celestiais que amavam fazer a vontade de Deus, sob o amoroso governo do Criador. E todo o céu desfrutava de uma felicidade perfeita. Quem comandava o céu era o Príncipe da Paz, o amoroso Filho de Deus, conhecido como Jesus. O trono do Altíssimo era rodeado de serafins. Essas poderosas e inteligentes criaturas descobriam dia a dia que a causa da felicidade estava em cumprir as ordens do Todo-Poderoso, que regia esse universo com uma destreza tamanha que fazia todo o universo funcionar de forma magnífica. Entre esses seres, Deus criou um anjo que seu nome era Portador de Luz, um ser extremamente bonito, com liderança e poder de persuasão. Podemos ver essa verdade escrita no livro de Ezequiel, capítulo 28, que diz assim: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando Lúcifer percebeu sua beleza e inteligência, seu coração se inclinou à vaidade, direcionando assim todo o seu amor para ele mesmo. Não há como entender como em um lugar santo, como o trono de Deus, o mal passou a existir. No livro de Isaías, capítulo 14, nos diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Note que, lugar aonde não há regras e nem lei, pessoas são prejudicadas, tudo vira bagunça e o lugar fica deficiente. Deus tinha essa lei para que o universo existisse em pura harmonia, havendo assim estabilidade e segurança ao cosmos. Caso contrário, tudo seria um caos. Lúcifer, ao pensar em suas habilidades e beleza extraordinárias, fizeram com que ele violasse a lei de Deus e resolveu se rebelar contra o governo do Criador do universo. Ele convenceu uma grande parte dos anjos a se rebelarem juntamente com ele na tentativa de tomar o lugar de Deus. Estava obstinado e acreditava mesmo ser possível destronar o Todo-Poderoso. Mas ninguém pode pegar Deus de surpresa ou desprevenido, e nem mesmo frustrar os planos dele. Não se tratava de uma guerra de poderes, mas Deus é infinitamente mais poderoso. Veja o que nos diz Isaías 29, verso 15. Ai dos que querem esconder profundamente seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: Quem nos vê e quem nos conhece? Ele sabe de todas as coisas e até o pensamento de cada uma de suas criaturas. Deus não criou esse arcanjo defeituoso. Ele faz tudo perfeito. Mas Deus dá livre arbítrio para todas as suas criaturas. Todas, inclusive a nós. Deus, que é santo 3 vezes, não suporta conviver com o pecado, orgulho, picuinha e traição.
Essas coisas são pecados. E veja o que aconteceu com Lucifer e todos os anjos que convencidos foram por ele. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Depois disso, Deus começa o maravilhoso trabalho da criação. Ele deixou a terra, um lugar agradável, pensou em cada detalhe, para que nós, os seres humanos, vivêssemos num lugar perfeito. E em cada dia maravilhoso da criação, algo novo e espetacular começa a fazer parte do cenário. Primeiro, ele criou a energia para que dela viesse a luz. Depois, separou a água da terra. Criou todo tipo imaginável de plantas e árvores, com os mais saborosos e variáveis frutos. Flores, uma mais linda do que a outra. Colocou aqui o ar que respiramos. Criou também animais de todas as espécies. Além disso, criou também o sol e a lua para que a terra não ficasse numa escuridão total. O mais fantástico na criação é que ele não precisou de nenhum material para fabricar essas coisas tão lindas que temos aqui na Terra. Ele só falou: haja árvores, e elas passaram a existir. Falou: haja animais de toda a espécie, e eles passaram a existir. Ele fez toda essa obra de arte que é a natureza, apenas com o poder da palavra. Esse lugar também tinha rios de águas puras, pedras preciosas. Ele preparou esse lugar tão lindo e perfeito para nós. A primeira pessoa entre nós a existir foi Adão. Deus poderia ter apenas falado: haja Adão. Ele tem poder para isso. Mas não. Ele fez Adão com um cuidado muito especial. Deus moldou um boneco com o barro dessa terra que pisamos com suas mãos, e Deus mesmo deu o nome de Adão para esse boneco. E daí, soprou em seu nariz o sopro da vida. E Adão se levantou já com uma inteligência tamanha, que foi capaz de dar nome a cada um dos milhares de animais criados por Deus. Temos um privilégio muito grande, termos sido criados o conforme sua imagem e semelhança. Essa verdade está escrita no livro de Gênesis capítulos 1 e 2, que diz assim: E disse Deus: produza a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E eles foram colocados num jardim perfeitamente projetado para que eles tivessem felicidade. Tendo afeto e companhia de todas essas criaturas, o ambiente criado era muito diferente dos dias de hoje. Os animais não eram predadores e violentos. O único trabalho era cuidar daquele jardim, que não tinha erva daninha, nem espinhos e nem pragas. E a melhor parte disso tudo era ter a harmonia e receberem a visita diária do Criador. E esse ambiente existiria para sempre, caso nossos primeiros parentes tivessem mostrado fidelidade numa simples prova. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Num determinado dia, quando estavam no jardim, Satanás viu uma oportunidade para convencer aquele casal, Delaware, que podemos ser poderosos como o Criador, da mesma forma que convencera os anjos caídos.
E através de uma serpente, atraiu Eva para uma conversa e calculou cada palavra para que, ao escutar a suave e sedutora voz da serpente, duvidasse do Criador. Deu vida, corpo e um ambiente tão maravilhoso para se viver. Agora, o coração da humanidade teria o mal como senhor e conselheiro. Veja essa verdade no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A partir daí, as pessoas não conseguem resistir às tentações do diabo com sua própria força. E o medo, a vergonha e a culpa têm acompanhado os seres humanos por causa dos erros que cometemos a cada dia. E sabemos que qualquer pequeno vírus, ou dependendo do acidente, ou se nosso coração parar de bater por falta de impulso elétrico ou por alguma obstrução de veias e artérias, podemos morrer a qualquer minuto. Os anjos caídos não gostaram nada disso. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Seu objetivo agora é conquistar o maior número de seguidores. E depois de ser expulso do céu, seus primeiros alvos foram Adão e Eva. Ele nem empregou muitas palavras para os convencer, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ambos comeram do fruto. Imediatamente foram expulsos daquele lugar perfeito, e nunca mais puderam ser visitados por Deus, e nem vê-lo face a face. Aqui houve a morte espiritual. É muito ruim nos sentir separados e sozinhos, e foi exatamente isso que eles estavam sentindo agora. Essa foi a morte espiritual, e eles sabiam que a qualquer momento a morte física lhes chegaria. O pecado não é algo simples. Ele causou a expulsão dos anjos caídos do lugar celestial. E agora, a expulsão de Adão e Eva, do jardim perfeito. Tudo à sua volta tinha sido mudado rapidamente. Doenças começaram a tomar os animais e os homens, as pragas a destruírem as vegetações. Os animais que antes eram mansos e gentis, agora começavam a se devorar. Isso se chama iniquidade, ou pecado. Veja o que está escrito no livro de Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus é santo, e para a própria proteção de Adão e Eva, eles foram expulsos. Mas se esse pecado de deslealdade fosse pago, eles poderiam ter comunhão novamente com Deus. Mas não pense que somente Adão e Eva são errados e pecadores. Qualquer que viola a lei da perfeição daquele que é 3 vezes santo, ou seja, toda a pessoa que é pecadora, também morrerá um dia. Então, se alguém quer saber se é pecador, pergunte a si mesmo se irá morrer algum dia. Se morrer algum dia, então você é um pecador, assim como nós, que fizemos esse vídeo, também somos pecadores. Muitos acreditam que somente alguns erros são pecados. Veja só no caso de Adão e Eva, o motivo do pecado foi apenas, entre aspas, um único ato de desobediência e deslealdade. Note a paciência de Deus. O coração de Deus se encheu de misericórdia, e Deus sabia que não havia nada no universo que pudesse pagar por aquele estrago no cosmos. E nada poderia ser feito para livrar o homem da morte aqui, mas ele criou uma forma de nos livrar da morte eterna. E acredite, essa morte eterna é infinitamente pior e mais tenebrosa do que a morte aqui. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o preço por este plano custou muito caro.
A única pessoa qualificada em todo o universo era Jesus. E só havia uma forma de pagar esses erros, tomando o lugar de cada ser humano, desde Adão e Eva até o último ser humano que nascerá. Essa forma pode restaurar milhares de vidas. Mas o preço por este plano custou muito caro. A única pessoa qualificada em todo o universo era Jesus. E só havia uma forma de pagar esses erros, tomando o lugar de cada ser humano, desde Adão e Eva até o último ser humano que nascerá. Então, Jesus, tão amorosamente, concordou em deixar o esplendor de sua glória e a pureza que há no céu, para viver por 33 anos num lugar onde as pessoas praticam tudo o que ele abomina, para instaurar seu reino e convidar, por meio do livre-arbítrio, quem deseja como forma de gratidão, viver para ele. Ouviu diversos desaforos, e por fim, o pagamento por todos esses erros foi uma morte humilhante, para morrer no nosso lugar. Isso mesmo, recebeu uma morte digna de um pecador, mesmo sendo um santo. Esse grande feito deu à humanidade o privilégio de receber uma nova oportunidade de não ter a morte eterna. Seu sangue seria o resgate para o mundo raptado por Satanás. Nesse período que eles pecaram, um cordeiro foi sacrificado, e a pele desse cordeiro foi usada como roupa. A morte que Adão e Eva deveriam ter foi simbolicamente transferida para o animalzinho. Jesus é conhecido por ser o Cordeiro de Deus, que tira, paga e apaga o pecado de todas as pessoas do mundo. Hoje, nenhum animal precisa ser morto como sacrifício, e nenhum ser humano precisa ter a morte eterna. É preciso lembrar que, mesmo Deus conhecendo o coração dos anjos caídos, ele permitiu que se rebelassem. Mesmo ele sabendo antecipadamente da deslealdade de Adão e Eva, ele permitiu que eles escolhessem acreditar numa serpente que nunca lhe fizera qualquer benefício. E para conseguir a vida eterna, não é diferente. Aqui também o livre-arbítrio permanece. Ele não força nenhum ser humano a se arrepender na marra. Basta a pessoa se arrepender e crer que Jesus é o sacrifício vivo para a vida eterna. E mesmo com esse plano magnífico, Satanás ainda trabalha nessa terra, e sabemos que a vida aqui na terra não tem sido nada fácil. E Jesus nos diz, no livro de João, capítulo 16, o seguinte: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora conseguimos ver e entender a resposta da pergunta mais feita na Terra: como um Deus amoroso e bondoso permite tanta dor e sofrimentos? Está claro que, desde o Gênesis, Deus não queria que tivéssemos o conhecimento da dor desta vida, porque para conhecer o bem e o mal é preciso vivenciar o mal. E vivenciar o mal tem sido horrível para cada um de nós. Por essa razão, Deus tinha proibido Adão e Eva a comerem desse fruto. Afinal, deveria ser uma felicidade incrível viver somente com o bem, assim como aqueles anjos que não duvidaram e não traíram a Deus. E foi depois de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto que a serpente disse que era muito bom, foi a partir daí que passamos a conhecer e a viver o mal em nossas vidas. E a partir daí, o diabo se sente à vontade para convencer a cada ser humano a continuar fazendo escolhas más. E com essas escolhas, introduzindo doenças, dor e sofrimento. E graças ao sacrifício de Jesus, Satanás não tem o controle total da humanidade. Por causa desse sacrifício, Deus nos dá a oportunidade de sermos salvos, não só do castigo e morte eterna, mas salvos de não sermos mais dominados por ele. Pois quem não está em Cristo não consegue resistir às tentações que o adversário impõe, e o sacrifício de Cristo coloca restrições a ele. Graças ao sacrifício de Jesus, ele estabelecerá seu reino e entregará à humanidade uma terra ainda mais maravilhosa do que no princípio. Essa história é verdadeira e afeta sua vida. Adão e Eva desconfiaram e desobedeceram a Deus, e acreditaram numa pessoa que seu maior desejo era destronar alguém que lhe deu vida, corpo, terra, água e ar. E você, desconfia também de Deus?
Confia naquele que tenta desmentir o ser mais maravilhoso que já existiu? Nossa situação não é nada boa enquanto estamos ao lado daquele que nos diz o tempo todo que Deus não é de confiança. Deus dá hoje a oportunidade, uma segunda chance para confiarmos totalmente nele, nos arrependendo de ter levado uma vida acatando os métodos do inimigo de Deus. Lá no deserto, o povo hebreu por várias e várias vezes, assim como Adão e Eva, desconfiaram e desobedeceram a Deus. Veja o que a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7 a 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: Estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Quer aproveitar a oportunidade para restaurar aquilo que foi perdido no Éden? Restaurar a vida eterna e o maravilhoso privilégio de ter Deus como seu guia nesta vida, até o momento de se encontrar pessoalmente com Ele? Ou prefere continuar confiando em alguém que tem feito tanto estrago nesse mundo? Alguém que, no Éden, usou a serpente e hoje usa o argumento que Deus não é alguém confiável e que sua palavra, a Bíblia, também não é confiável? O que ele tem feito de bom para você acreditar nele? Deus nos dá livre arbítrio. Jesus pagou a dívida, mas cada um precisa querer que sua dívida seja paga. Um dia, Deus limpará o universo. Aqueles que aceitaram, acreditaram e em nada duvidaram do amor de Deus viverão numa vida plena e eterna num reino perfeito de Cristo. Mas aqueles que decidiram seguir uma pessoa que põe e dúvida o caráter de Deus e sua palavra, a Bíblia Sagrada, acompanharão esse ser para a perdição eterna. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós não temos ideia de quanto tempo ainda viveremos. Pode ser mais 50 anos, pode ser 50 dias, podem ser 50 minutos. Não queira seguir mais esse arqui-inimigo de Deus, nem mais um minuto sequer. Ele nunca deu e nunca dará a vida dele por ninguém. Se entregue a Jesus agora, aquele que deu sua vida gloriosa por amor a nós todos. Ele quer que você se arrependa de seus pecados, que se arrependa de desconfiar de Deus, que aceite o sacrifício de Jesus no seu lugar e encontre a paz, que é ter o perdão e a quitação desses males que você tem praticado ao longo de sua vida, tornando-se como ele é, com um caráter perfeito. Satanás continua atuando de todas as formas possíveis para que você não aceite o presente da salvação de Deus. Ele faz com que você duvide da existência dele. Ele faz que você duvide do amor dele. Ele te mantém ocupado, amando o dinheiro, amando blogueiros que blasfemam contra a divindade e te mantém ocupado com distrações. Ele oferece coisas aparentemente legais, que na verdade só irá encurtar seus dias de vida. Ele quer te afastar daquilo que mais importa, que é o perigo de vida que você corre em não escolher a vida eterna. Não existe coração vazio. Ou você escolhe a Jesus, ou estará escolhendo Satanás para reger a sua vida. Adão e Eva não fizeram boa escolha. Mas hoje, você está tendo a maravilhosa oportunidade de fazer a melhor escolha de sua vida. Deus, em seu infinito amor, além da vida eterna, nos oferece uma paz que ninguém pode dar, e essa paz já nos é dada ainda aqui, nessa vida, e ela se estende para a vida eterna. Quando nos entregamos ao Mestre Jesus, ele nos envia o Consolador para preencher o vazio de nosso coração. Confira essa verdade no Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Será uma tragédia recusar esse maravilhoso presente. Se você decidiu por Jesus, ore diretamente a Ele. Peça perdão por viver uma vida de costas para Ele. Peça perdão por duvidar de sua existência. Dai duvidar da sua integridade e santidade. Peça perdão por ter quebrado aos mandamentos dele, pois esses pecados levaram alguém justo e santo a morrer numa cruz vergonhosa. Vire-se de frente para ele e o siga. Veja também o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Guarde essas palavras em seu coração. Nos preocupamos com tudo nessa vida, aonde vamos morar, que profissão seguir, que curso fazer, mas é preciso nos preocupar com a eternidade. Deus abençoe você, seu lar e sua família.